coalizão de oposição da Venezuela confirmou que 17 presos políticos foram libertados no país nesta semana. O balanço foi publicado pela plataforma Unidade, que não especificou, não deu os nomes dos presos que receberam a liberdade. Desde quinta-feira, quando o anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, ONGs de direitos humanos relataram pelo menos 12 libertações, de um total que varia entre 800 e 1.200 detidos, a depender da sua fonte. Entre os primeiros libertados estavam o ex-candidato presidencial Henrique Marques, que foi solto juntamente com o dirigente político Biagio Pilieri, também com a ativista Rocío San Miguel, que possui dupla cidadania e foi libertada junto com outros 4 espanhóis que já viajaram para Madrid. Professor, o governo dos Estados Unidos disse que essa medida anunciada pela Assembleia venezuelana é um resultado direto da influência de Donald Trump. Ao mesmo tempo, a gente teve ontem ligações telefônicas de Delcy Rodrigues, presidente interina, ao presidente Lula, também ao presidente colombiano Gustavo Petro, prometendo lutar, enfrentar por vias diplomáticas a agressão dos Estados Unidos. É assim que ela se refere a essa operação. O que a gente tem visto aqui ao longo da semana é uma série de sinais difusos. Quer dizer, para o público interno, Delcy Rodrigues e Jorge Rodrigues falam em um discurso com um tom bastante chavista, um tom para agradar a base chavista. Mas, ao mesmo tempo, eles têm feito vários movimentos que agradam a Casa Branca. Esse é o jogo, de fato, no momento, tentar controlar a base interna ao mesmo tempo que atende a esses pedidos, a essas demandas dos Estados Unidos? Existe uma frase nos evangelhos que diz que se você tentar agradar 2 senhores, você vai conseguir fazer com que os 2 fiquem muito descontentes com a história. E é justamente este o perigo que o governo venezuelano enfrenta. Claro que para a audiência doméstica e para aqueles países que são próximos, como Brasil e Chile, em razão da sua proximidade ideológica do ponto de vista do partido político que dirige esses países, a mensagem é clara de que o chavismo, o madurismo continua em pé. Agora, internamente também essa é a mensagem que eles têm utilizado, justamente por causa dessa tentativa de fazer com que Maduro se transforme num mártir do chavismo, um mártir do madurismo, à medida que ele vai se mantendo preso nos Estados Unidos e vai continuar, e isso é um fato consumado. Eu não vejo nenhuma possibilidade do governo Trump devolver Maduro para a Venezuela ou instituí-lo como presidente dos Estados Unidos. Agora, ela também entende e tem muito claro que precisa ter um relacionamento mais próximo dos Estados Unidos se quiser manter ainda alguma viabilidade do chavismo e do madurismo ou a sua participação no governo, né? Você sabe que políticos têm um instinto de autopreservação e sobrevivência extremamente elevados, e isso é importante para ela, justamente não só para ela, mas para o próprio irmão, que é o presidente da Câmara de Deputados, porque eles necessitam para manter o poder nesse processo todo. E olhando para aquilo que os americanos fizeram, ou seja, fechar o espaço aéreo, fechar o acesso de petroleiros, isso dificulta qualquer movimentação econômica na Venezuela e, de fato, você cria um gargalo enorme e fácil de fechar. E é isso que o governo Trump fez com muita habilidade neste processo que retirou, que capturou Maduro. Mas uma coisa importante enfatizar, Fabrício, quando a gente olha para essa situação, é que a saída, a captura de Maduro também foi relativamente fácil. Nós temos aí os relatórios do número de mortos, dos soldados cubanos que defendiam Maduro, mas nós não vimos, por exemplo, a utilização do equipamento soviético que a Venezuela durante muito tempo alegou que havia comprado. Então, o que nós notamos é que o trabalho de inteligência feito pela CIA para a derrubada de Maduro neste processo todo contou aí com o apoio doméstico, e não há dúvida de que vários atores domésticos se beneficiam da saída de Maduro, e talvez o grupo político que dentro do madurismo era opositor à própria figura do Maduro, agora venham a ter uma ascendência maior sobre o país. Então ela tem que navegar muito bem
nesse processo se quiser manter no poder, se quisesse manter no poder. Dá para a gente dizer, então, professor, que quem mais se beneficia com a saída de Nicolás Maduro é o próprio chavismo? E outra pergunta, já emendando aqui. A gente teve ontem diplomatas norte-americanos em Caracas para tentar já reabrir esses canais de comunicação entre os dois países. Houve até um agradecimento feito por Delcy Rodrigues ao governo do Catar, que tem feito se ofereceu para intermediar essa situação. A Venezuela, ela não deve ter muitas dificuldades para reentrar no cenário internacional, né? Não, porque é um país que historicamente sempre esteve presente no cenário internacional, tem a sua relevância dentro do contexto latino-americano. Nós não podemos esquecer que a Venezuela sempre foi um país que teve aí um orgulho de seu histórico democrata, embora nós saibamos também que a democracia venezuelana não era aquilo que muita gente atribui como sendo espetacular, justamente o que levou o governo Maduro, o governo Chávez, a assumir a posição na ocasião. Então, o que nós temos é que eles pretendem, por isso, assumir uma posição de liderança na região. Agora, eu sempre afirmo uma coisa para os meus alunos. A diplomacia é feita com aqueles que a gente não gosta. Porque se você vai fazer diplomacia somente com pessoas que você gosta, é mais uma questão de amizade e de cooperação do que efetivamente uma atividade diplomática. Então, é necessário que os laços sejam abertos e sejam continuados. Afinal, a Venezuela também sofre as consequências dessas sanções econômicas. Uma coisa que nós não podemos deixar de levar em consideração, Fabrício, é que a quantidade baixa de produção venezuelana e o fato de que somente os chineses estão comprando petróleo venezuelano não é só culpa e não é só a influência da China, é também por causa do embargo que o país enfrenta há anos e que levou aí uma deterioração da situação econômica do país. Mas o fato é este, de que a situação demanda diplomacia e as autoridades de Caracas, se querem se manter no poder, precisam agora, que tem muito claro, que o xerife, né, Donald Trump, pretende aí estabelecer algumas regras e, se eles tiverem juízo, vão fazer aquilo que ele está falando, até porque a única coisa que eles precisam fazer nesse sentido todo é apertar os cintos e esperar 3 anos, que é o tempo de mandato que Donald Trump ainda tem.